Bem-vindos ao nosso 8º e último episódio do podcast Hiab, aqui diretamente dentro da Expo Inter 2024. E hoje a gente está recebendo aqui o Fabiano, da Coterflex, nosso parceiro. Gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Olá, boa tarde. Primeiramente, aí, agradecer o convite da Hiab, né? E estamos muito felizes de estar aí compartilhando com vocês esse momento. Meu nome é Fabiano, eu sou diretor comercial e fundador da empresa Coterflex. O prazer é nosso de ter você aqui. E já que você se apresentou como fundador, por favor, conte a história de como você fundou essa empresa, como que a gente chegou até aqui, onde tudo começou. Isso tudo começou, né? A gente, lá em 1988, começamos no ramo de mangueiras, adaptadores, trabalhando numa empresa, uma empresa tradicional da época, a Sociedade Mercantil, né? Uma empresa referência na época. E antigamente se começava a trabalhar muito cedo, né? 14 anos eu já iniciei nessa empresa, já no ramo, né? E trabalhei lá por 12, 13 anos, após isso a gente viu uma necessidade, o mercado mudando, se alterando, as empresas precisando de um atendimento mais qualificado, e eu vi ali uma oportunidade naquele momento, né? Porque não era o costume de algumas empresas trabalhar com esse atendimento específico, um atendimento diferenciado aos clientes. E eu acabei saindo da empresa e abrindo a minha própria empresa para atender a uma lacuna que existia naquele momento, que era entregar o prazo de entrega. Nós não tínhamos um mundo globalizado que nem hoje, poucas empresas fabricavam o produto na época, né? E a Sociedade Mercantil era uma delas, praticamente uma das únicas do Brasil, e tinha um prazo de entrega muito esticado, né? O cliente tinha que se programar muito tempo antes, atrasava as entregas, né? E ali a gente viu uma oportunidade, né? Eu sempre trabalhei na parte de vendas lá, mas sempre cobrando a empresa por isso. E nesse momento a gente viu a oportunidade, e em agosto de 2000 nós abrimos a empresa Coterflex, né? Na época aí, com 2 funcionários apenas, né? Mas a gente sempre trabalhou com esse intuito, né, de atender bem o cliente. E começamos inicialmente nós não fabricávamos nada, nós apenas revendíamos o próprio produto da empresa que eu trabalhava antes, né? E a gente começou a ir nos clientes que a própria mercantil atendia, ofertando, quando eles não tiverem lá o produto, a gente tem o produto, vai te atender. E os clientes começaram a recorrer a isso, né? Quando não recebiam lá, compravam de nós, compravam 10%, daqui a pouco 15%, 20%, e começaram a comprar cada vez mais, confiando na nossa entrega, né? E assim nós fomos evoluindo. E já em 2007 nós compramos uma fábrica, compramos uma indústria, começamos a não revender só mais o produto, começamos a fabricar também o nosso produto. Né? Entendi. E com isso, evidentemente, nós demos um salto, né? Começamos sempre com aquela mesma filosofia de atender o cliente, de trabalhar na necessidade do cliente, né? É uma cultura que nós trabalhamos sempre internamente. A gente conseguiu incorporar isso nas pessoas que trabalham conosco, que é a cultura de atender, trabalhar nas fraquezas dos nossos clientes, né? Porque o pessoal fala muito de satisfação do cliente, como satisfazer o cliente. E isso ficou meio batido, né? Mas eu acho que a gente tem que entender a necessidade de cada cliente, né? Nem todos os clientes têm as mesmas necessidades, né? Então, quando o cliente tem fraquezas, tem pontos fracos, é ali que a gente tem que atender, é ali que a gente tem que crescer, é ali que a gente tem que mostrar o nosso valor, né? Para suprir essa necessidade. E isso foi acontecendo, e a gente foi trabalhando dessa forma e conquistando novos clientes aí em 2010, 2012, hoje eu sou fundador da empresa, mas eu tenho um sócio hoje, o meu irmão, né? Meu sócio também, lá atrás também. Nós começamos a abrir os olhos para
por um mercado globalizado como estava, né? Fabricar no Brasil já não era o suficiente, né? Te limitava em questões de preço, te limitava em questões de entrega também, né? Onde tu começa a conquistar clientes, tu começa a ter os mesmos problemas que os outros tinham, né? Sim. Começa a pecar na entrega, a pecar no atendimento, né? Então nós começamos a ir para algumas feiras fora do país, né? Feiras na Ásia, feira na Europa. E começamos a homologar algumas empresas lá fora, fazer um trabalho lá em 2010. E começamos a trazer esse produto de lá, né? E a gente viu que o produto que se vendia no Brasil hoje era muito defasado em relação ao produto que se tinha tecnologicamente sim. Tecnologicamente falando, o produto lá era bem superior, né? E a gente foi trabalhando, não foi um trabalho fácil, tá? Porque a gente começou, evidentemente, na Europa, o produto é tecnológico, é bom, mas a gente começou a ver que o próprio pessoal da Europa trazia muito produto da China, né? Uhum. A China, na época, tinha uma fama muito ruim, produto chinês e tal, e não presta, e é ruim. E nós fomos para a China também, conhecer lá o que era esse ruim. E realmente tinha muita coisa ruim, né? Bastante coisas ruins. Eu tenho até uma situação bem interessante, que na primeira feira que nós fomos na China, eu e meu irmão, né? O que foi Canton Fair? Foi o Canton Fair, yeah. Sim. Fomos na Canton Fair. Tu já esteve na Canton Fair? Já. É gigante, né? É gigante, assustadoramente gigante. Assustadoramente, muitas pessoas, né? E eu lembro que a gente estava procurando, assim, mangueiras, adaptadores, terminais, que é o nosso ramo mesmo, né? E começamos assim, onde vamos começar lá? O prédio 1.1, né? Era 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, né? Cada andar, né? Sim. E até o 16. Né? E nós fomos, nos 2 primeiros dias, nós não achamos nada do nosso produto, né? Viemos na feira errado, né, e tal. E caminhamos cansados. Sim. Os recursos escassos na época, né? Eu tô lembrando da minha dor, mas tudo bem. E, assim, no terceiro dia nós achamos, assim, onde era o prédio que estavam nossos produtos, era o 16.1, 16.2. Então foi muito engraçado. E nós chegamos lá, e quando a gente ia numa feira aqui no Brasil, atrás de mangueiras e conexões, nós mesmos tínhamos stand lá, 2 stands, né? Chegamos lá, era pavilhões enormes com muitas stands de mangueiras, de adaptadores, assim, estamos no paraíso aqui, né? Aí começamos a fazer algumas pesquisas ali, nós levamos lá umas notas para dar quando nós conversávamos ali no stand, como é que é a empresa, funcionários e tal, fornece para quem, blá, blá, blá. Aí fomos ali. E escolhemos ali umas 8 empresas para visitar. Vamos visitar essas empresas aqui. Escolhemos, logicamente, as que eram próximas, na mesma cidade, para facilitar. A China é um país continental também. O engraçado é que, aí, para encurtar a história das 4 empresas, primeiras 4 que nós visitamos, com nomes diferentes, né? As 4 levaram nós na mesma fábrica. Ou seja, era tudo umas revendas que estão ali, né? E o fabricante é um só, né? Sim. Então, isso só para ilustrar um pouco de como é difícil, né? A gente fazer um trabalho desse. Claro. E realmente achar as fábricas que têm qualidade, as fábricas que são realmente fabricantes, né? Assim, a média de cada 10 fábricas que tu iria visitar, lá estamos falando de 2010, 2011, 2012, a cada 10, 7 fábricas eram muito ruins. Muito ruins mesmo, sim. Não tinha como comprar de uma empresa dessa, fazer qualquer tipo de homologação, né? Mínima. Uma coisa assim, fora da nossa realidade mesmo, né? E 3 já não, tu já conseguia homologar, já começava a olhar que tinha qualidade, que tinha condições. Isso veio mudando muito através do tempo. Hoje a coisa já é bem diferente na China, né? Hoje, se tu cita 10 lá, 8 já são muito boas, sabe?
ou são boas, e umas 4 são muito boas, né? Então, e aí, quando nós conseguimos homologar as fábricas lá, conseguimos gerar uma parceria com algumas fábricas, nós já tínhamos volume, e aí sim, aí nós começamos a trazer um produto com uma qualidade superior, mais tecnológico, né? E isso deu um diferencial muito grande para nós. Porque assim, a Cotreflex não é só uma importadora, a Cotreflex é uma fabricante que homologa a fábrica e fora do país também. Hoje nós trouxemos também da Alemanha, também da Itália. Para eu entender, quando vocês adquiriram a fábrica, era uma fábrica de quê? Era uma fábrica de mangueiras, de adaptadores e de terminais. Entendi. E aí o trabalho que vocês fazem é unir todos esses materiais para prover a solução completa. A mangueira já com os conectores, tudo. Porque, só para eu entender assim, quando você fala fabricante e você tem os parceiros chineses, o que os parceiros chineses te fornecem e o que você incorpora dentro da fábrica? O que a gente avalia, tá? Hoje, como também um diferencial da Cotreflex, hoje existem importadores do mesmo produto nosso, né? Tá. Mas esses importadores, primeiramente, eles não têm o know-how que nós temos. Por quê? Porque nós fabricamos o produto, a gente tem o projeto do produto, a gente sabe como fabricar, a gente sabe onde é que dá problema, a gente tem engenharia, a gente tem qualidade. Entendi. Né? A gente tem ISO, né? Então é uma empresa que tem todo um processo. Entendi. O pessoal importa lá, sem conhecimento, e aí traz terminais que não são normalizados, não tem, né, condições técnicas de homologar uma fábrica e até mesmo de fazer as inspeções que necessita, né? Uhum. Então, assim, por que nós temos também a homologação lá e a fábrica aqui? Porque a gente sempre... quando eu falo que a gente tem que atender o nosso cliente, quando a gente tem que trabalhar nos pontos, nas fraquezas dos nossos clientes, né? E normalmente uma das fraquezas dos nossos clientes é o prazo de entrega, né? Comprar às vezes com um prazo mais apertado. Uhum. Nós vivemos no Brasil, a gente não pode esquecer, né? Então são poucas empresas que conseguem ter uma programação a longo prazo, né? A médio prazo, muitas vezes, tem dificuldades de entrega. E se eu dependesse só da importação, nós vamos ter dificuldade, porque a importação tem variáveis, né? Só de curioso, quanto tempo é o lead time de China aqui? 60? Depois do produto pronto, né? Uhum. 60 entre o embarque e o receber porta a porta aqui. Né? Porta a porta. Mas se nós estamos pensando em fabricação, tudo lá, nós estamos falando em 120 a 150 dias, né? Entendi. Esse é o lead time. Então, assim, a Cotreflex tem a importação e tem a fabricação dentro. Aí eu posso fabricar todo o nosso produto dentro de casa. Né? Uhum. Aquela quantidade que é menor, né? Que não tem uma demanda alta, aquele desenvolvimento que o meu cliente quer, né? A RIAB tem desenvolvimento, né? Agora mesmo passou por retrofit em vários equipamentos, uma melhoria interessante, né? E a gente trabalhou junto com isso, produzindo aqui no Brasil. A RIAB nem sente isso, né? Não posso, é 120 dias, é 150 dias de uma entrega, né? Isso é muito interessante a gente falar até um ponto da empresa. Na pandemia, nós tivemos uma situação bem grave de desabastecimento, né? As importações travaram todas, né? Sim. E todos os nossos clientes, não tiveram um problema de atraso com a Cotreflex, porque nós podemos fabricar o nosso produto. No Brasil, né, não tivemos dificuldade alguma para entregar para o nosso... Pelo menos o nosso cliente não percebeu a nossa dificuldade, né? Uhum. Então a gente teve isso valorizou ainda mais a nossa convicção de continuar com a nossa fábrica, de continuar fazendo os dois processos, né? Porque sempre tem alguém... se vocês estão importando para aqui, manter uma estrutura de fábrica, né? Sim. Mas não, isso é fundamental da maneira que nós atendemos nossos clientes. Porque hoje nós crescemos em quase todos os nossos clientes. Hoje o nosso principal aumento de venda é no nosso próprio cliente, né? Nós temos umas parcerias sólidas por muitos anos
E nós viemos sempre aumentando a nossa participação por isso. E na pandemia foi assim um crescimento muito grande na participação nossa em nossos clientes. Sim. Justamente por essa nossa estratégia, né? Vocês tinham para fornecer. Nós tínhamos para fornecer. E se não tínhamos, nós fabricamos, né, o mesmo produto, com a mesma qualidade, né, com as mesmas normas, então nosso produto todo é normalizado. Né? Quando que começou a parceria com a Argus? A Argus realmente era apenas Argus lá. Né? Apenas Argus. Isso foi lá em 2012, mais ou menos, nós começamos a fornecer a Argus. Da mesma maneira que nós começamos nossos maiores parceiros ali, né? Começamos com uma parceria menor, nessa situação, trabalhando nas dificuldades, né? A Argus teve as suas dificuldades na época, né? Sim. Uma época difícil no Brasil aqui, né? Nós também tivemos as nossas dificuldades. E eu vejo a Argus, assim, a gente tem muito orgulho de fornecer a Argus, a RIB, porque eu vejo ela como um parceiro bem estratégico, com muita sinergia que é a Coterflex, né? Uma empresa gaúcha, evidente, uma empresa que teve essas dificuldades até em épocas parecidas, que teve um crescimento muito grande, assim como a Coterflex teve. Agora, nesse momento lá, quando ela teve a parceria com a RIB, foi adquirida pela RIB. Sim. Ela cresceu bastante também na questão de organização dentro da empresa, crescimento, e nos fez também trabalhar nisso, né? E conseguiu tirar da Coterflex todo o potencial que ela tem, né? Isso é importante para nós. Né? A RIB veio evoluindo muito, muito em todos os aspectos, né? As pessoas internamente, a gente conhece muitos ali há algum tempo já, né? Então eu vejo que ela foca muito nisso, né? Nas pessoas. As pessoas vêm evoluindo bastante, vêm nos cobrando bastante e a gente vem... eu acho que isso é muito legal, sabe? Sim. Que a gente consiga desenvolver o nosso potencial também, né? Ver assim, quando a tua empresa se prepara para atender bem, atender clientes grandes, e tu tem a oportunidade de atender isso mesmo, é o que tu quer, né? É o que a empresa quer. Sim. É mostrar o potencial. A Coterflex se sente valorizada com isso, né? Porque muitas vezes tu atende um cliente que não consegue perceber o teu valor, porque ele está lá com valores distorcidos de como empresa, né? Então, assim, a RIB claramente consegue entender o valor da Coterflex, consegue entender o que a gente traz de valor, de benefícios para a RIB, e nós, de contrapartida, também temos uma empresa confiável, uma empresa que a gente pode trabalhar, pensar sempre a médio, longo prazo, né? Sim. Porque quando a gente... a venda por si só, toda venda é bem-vinda, né? Mas quando a gente trabalha com empresas sólidas, que realmente a gente consegue trabalhar a médio, longo prazo, trazendo aquele famoso ganha-ganha para as duas empresas, né? Isso que dá resultado no final para a instituição, para a empresa, né? Isso aqui é parte que é fruto disso. É isso aí mesmo. Então eu vejo, a gente com a RIB lá, a gente realmente, o pessoal tem orgulho lá internamente e a gente é muito feliz ali pelo sucesso da RIB. Qual foi o primeiro produto que vocês começaram a fornecer para a gente? O primeiro produto foi os adaptadores. Os adaptadores são... tem a mangueira montada, né? Você monta a mangueira e para pegar nas válvulas tem que ter um adaptador que faça uma peça, né? Com rosca dos dois lados ali. Entendi. Que faz essa adaptação entre a mangueira e as válvulas ali, né? Eu tenho uma curiosidade, eu nunca vi isso acontecer, porque a gente não tem esse processo dentro de casa, mas eu sei que existem algumas pessoas que fazem no mercado. Como que vem a mangueira hidráulica, como que ela é plugada ali na parte metálica que vai integrar? Eu imagino que parte da tecnologia do teu produto deva estar ali naquela união, né? Porque a fabricação da mangueira eu imagino como seja. Agora, como que ela se une a uma peça metálica, que é a minha curiosidade. Sim, na realidade, né, se nós formos pensar nas questões técnicas de uma mangueira, do terminal e de uma capa, assim, nós que conhecemos bastante a parte técnica, a gente sabe
o quão importante é cada uma delas, tá? Uhum. A mangueira é um processo, a própria mangueira, hoje a gente faz uma homologação quando chega o produto a cada lote, a gente sabe todos os testes que nós temos que fazer de camada de borracha, de camada de trama, de camada de tubo interno, até para que a gente consiga chegar a um diâmetro de prensagem, que esse é o grande segredo ali, né? Tá. Tu tem que ter o terminal, uma capa e uma mangueira. A mangueira tem que estar dentro de uma norma. Uhum. Tu tem que garantir que essa mangueira esteja com as medidas todas dentro de uma norma. A capa tem que estar dentro de uma norma. Ela tem uns Capa que você fala é aquela parte metálica que vai parte... fazer vou usar o meu termo que vem na minha cabeça, uma crimpagem ali. Isso. Nós chamamos de prensagem. Prensagem, ok. Então a capa também tem o pessoal assim, quando eu falo em qualidade de produto, homologação e conhecimento, porque uma capa com problema gera problemas futuros no equipamento de vazamento, uma epidemia num campo aí muito grande, sim. Sabe? Por mangueira são duas, né? Isso aí, são duas. Então, assim, se pega a capa, o pino e a mangueira. E se chega a uma homologação do conjunto, onde tu vai fazer um teste de prensagem e tu vai ter um diâmetro específico. Né? Tu vai fazer aquele diâmetro específico. Isso tem uma norma que tu faz testes para isso, né? Ok. Tu prensa ela, coloca com ciclagem lá e existe uma norma ISO que tu tem que atingir. Ciclagem que você fala, você pluga essa mangueira em algum lugar e você vai ciclar o fluido passando a uma determinada pressão, imagino eu. Conforme a norma, né? Entendi. Conforme a norma daquela mangueira, né? E aí, chegando assim, tu chega a um diâmetro de prensagem. Ok. Que é padrão do equipamento. Tu vai lá no equipamento, coloca aquele diâmetro de prensagem. E aí o teu trabalho é manter o teu produto dentro de uma estável norma. Na produção. Na produção em todos os sentidos. Na produção da mangueira, na produção da capa, na produção do terminal e na produção da prensagem lá no final da mangueira. Então é bem complexo, né? Tu tem que ter um sistema de controle muito grande para que isso aconteça. Porque a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade é muito grande. Nós temos ali atualmente ali, nós fizemos uma migração porque há um tempo atrás a Hiab prensava as mangueiras internamente. Certo. Nós fornecemos as mangueiras, as capas, os terminais. Só que isso gera uma dificuldade porque não é a especialidade da Hiab a prensagem, né? Então, assim, a gente dá treinamento, a gente fazia essa homologação da prensagem, a máquina nós cedíamos, a homologação da prensagem é essa aqui, tá aqui a tabela, a mangueira de 1/4, cada bitola de mangueira tem um diâmetro de prensagem. Mas a gente fica na mão das pessoas, tem que ter um sistema que garanta isso, né? Então, isso não garante 100% o conjunto, né? E depois, quando a Hiab chegou, né, a gente fez um trabalho e migramos isso para nós, já fornecemos o conjunto plantado. Que aí nós ganhamos uma qualidade, uma certeza muito maior. Né? Então, assim, eu não vou lembrar exatamente quanto tempo a Hiab está no Brasil já e quanto tempo nós migramos isso, mas uns 4, 5 anos, talvez, né? A Hiab entrou em 2017. Outubro de 2017 foi a oficialização da aquisição. Tá, então devemos ter uns 5 anos que a gente fornece o conjunto montado. E nós não temos histórico de problema, né? Não, eu já estive à frente da garantia e não. Então, assim, nós não temos, assim, histórico. E isso quando não tem um problema, né? A gente, às vezes, isso é assim, não, isso é uma fruta de muito trabalho lá do outro lado, lá para que isso aconteça, sabe? Porque se isso acontece, as consequências são muito graves, né? Para a Hiab, evidentemente para a Quaterflex. Então tem que se ter um cuidado, uma qualidade assegurada muito grande nesse sentido. Sim. Por isso que a gente tem ISO, tem instruções de trabalho, tem procedimentos e não pode falhar isso, não pode mesmo. Isso é uma coisa bem complexa. E eu vejo algumas empresas aí, muitas empresas acabam não dando valor para isso
tratando isso, assim, de uma maneira até negligenciando isso, né? Sim. Montando aqui, montando ali, montando dentro de casa, ou montando com quem tem o melhor preço, não quer saber qual a marca da mangueira, qual é, sabe? Uhum. Isso acontece muito, né? Hoje, por isso que eu digo que a RIB está em outro patamar, a gente sente isso, né? Porque é uma empresa que realmente sabe o valor que tem o produto, né? Não, é recíproco isso. Eu entendo exatamente o que você está falando. E empresas como a Cotter e a Riebi, eu acho que às vezes a gente até sofre um pouco porque a gente preza pela qualidade, nem sempre o preço reflete isso, mas acima de tudo a gente quer que aquele produto tenha o melhor desempenho possível, né? E como você falou, certamente, segurança, né? As mangueiras, eu vejo dessa forma. Se a tomada de força e a bomba são o coração, as mangueiras são as veias do nosso guindaste. Sim. Então, a falha de qualquer uma dessas pode resultar num acidente no final do dia do meu operador, do meu guindaste. Então, eu fico muito feliz de ouvir de você. Obviamente, como eu falei, eu nunca peguei nenhum problema de mangueira. Isso é reflexo do trabalho de vocês. Mas é bom saber o como vocês prezam por essa qualidade lá dentro, né? Sim, até porque a empresa tem 24 anos. Quando a gente fala que a empresa tem 24 anos, quando eu falo que trabalho desde 88, a gente já viu tudo isso. A gente sabe o caminho, né? Porque se não for dessa forma, o que parece ser caro se torna absurdamente caro depois. Né? Sim. Até às vezes não se recupera, não consegue se recuperar uma imagem de uma empresa depois, né? Sim. Com uma epidemia. E o pessoal ainda, né? Lógico que isso tem algumas empresas hoje, onde a Cotriflex fornece o nicho que nós fornecemos hoje de empresas, né? Já enxergaram isso, né? Mas ainda tem aquele que enxerga o preço, não é o valor, né? E a economia, né? A economia não fica ali só na hora da compra, no preço ali, né? Se dá economia durante todo o processo, né? Sim. Então a gente trabalha para fazer sempre o melhor com o menor custo possível. Isso a gente trabalha. A gente trabalha com os produtos que a gente pode ter garantia naquele produto, que é um produto moderno, que é um produto que tem o melhor custo-benefício sempre. Né? Uhum. A gente sempre trabalha nesse sentido. Uma outra curiosidade que eu tenho, a gente falou um pouquinho sobre a capa ali, a prensagem. Como que é a estrutura de uma mangueira hidráulica? Eu lembro de ter estudado algo disso na minha faculdade, só que isso já faz muito tempo. É pré-parceria Argos e Cotriflex. Quando vocês vão homologar, o que vocês procuram nessa mangueira, qual que é a estrutura que ela tem que ter, quais são os materiais envolvidos, do ponto de vista tecnológico, assim, o que tem ali? Mangueira também é um produto que evoluiu bastante, né? As normas, tudo é normalizado, tem uma norma, né? Uma norma SAE, uma norma ISO, e isso precisa ser seguido. A estrutura da mangueira basicamente é um tubo interno de borracha, as tramas de aço são trançadas. Era o que eu ia perguntar, elas são de aço. São de aço. E a camada de borracha. Tá. Isso eu estou simplificando, evidentemente. Mas deve ter outras... Mas assim, as normas de mangueira vêm evoluindo muito, né? Eu costumo dizer... Há um tempo atrás se falava muito no número de tramas de mangueira. Tá. A mangueira é forte, ela tem 4 tramas, a mangueira média tem 2 tramas, a mangueira média baixa pressão tem 1 trama. E hoje isso mudou muito, né? Porque estamos falando em raios de curvatura melhores, estamos falando em peso menor e com uma pressão de trabalho maior, uma segurança maior. Então, isso até confunde aquelas pessoas que não têm entendimento, que ainda pedem, eu quero uma mangueira 4 tramas, porque aqui eu preciso de uma mangueira 4 tramas. Explicar que a trama não é mandatário para a pressão de trabalho. Pode ter uma mangueira de 2 tramas que tenha uma pressão superior ao que tenha 4 tramas. Depende da qualidade da trama, a maneira que é tramada, né? Sim. Então depende de outros processos. Então a mangueira é um produto que a gente começou quando a gente foi lá fora, a gente notou isso. Aqui nós tínhamos uma norma só de mangueira, que
que era ultrapassada lá fora, bem ultrapassada. Uhum. Então, hoje a gente já traz umas mangueiras hoje com uma tecnologia muito maior impregnado nela, né, que supera muito as exigências do que se tinha anteriormente. Ainda tem no Brasil as pessoas vendendo uma mangueira ainda Inferior, uma norma inferior, mangueira mais pesada, com raio de curvatura muito maior. entendi. Aí nós vamos falar em qualidade da borracha. Eu vou falar na borracha. Existe borracha que é reciclada. Por exemplo, existe mangueira enfaixada. Hoje nossa é uma tecnologia que faz ela toda ser lisa, porque ela é fabricada de uma vez só. Não? Entendi. Então tem variáveis também nas mangueiras que nem sempre o pessoal consegue enxergar, né? Aquela empresa que não tem também uma engenharia, que não tem uma engenharia preocupada, né? Que não tem qualidade, acabam não enxergando esse processo. O consumidor final vai enxergar no dia que a mangueira estourar. Aí ele vai sentir. Isso se escuta muito, né? Se não der problema, tá bom, né? Se não der problema, tá bom. Mas a gente sabe, para não dar problema, tem um caminho lá, né? E você falou de não dar problema. Que o consumidor final, ele adquiriu um produto nosso, ele é dotado de mangueiras da Counterflex. Qual que é o cuidado que ele tem que ter com essas mangueiras? E a pergunta inversa também. O que ele faria que degradaria a mangueira? Tem algumas questões que limitam a vida útil da mangueira. Uhum. E isso nós trabalhamos muito ali junto com nossos clientes. Por exemplo, o raio de curvatura. Né? Se a mangueira não tiver com um raio de curvatura adequado, estiver forçando, tiver com um raio muito menor do que ela permite, isso vai diminuir a vida útil dela. Ok. Né? A prensagem tem que estar muito bem dimensionada para que não se diminua a vida útil dela. Uhum. E, evidentemente, a dimensionar muito bem a mangueira relacionada à pressão de trabalho que ela vai exercer. Para eu ter uma noção, assim, eu sei das pressões de trabalho dos meus equipamentos, mas quanto aguenta, assim, sei lá, a mangueira que eu uso no meu 280 bar e no 360, ela é a mesma? Ou a gente utiliza mangueiras diferentes? Tem mangueiras diferentes, né? Tem mangueiras diferentes. O do 280 bar depende da bitola da mangueira, vai mudando a pressão dela. Se tu pegar uma mangueira de 1/4, ela vai a 5.000 PSI. Tá. Se tu pegar uma mangueira de 3/8, ela vai a 4.200. Quanto maior a mangueira, menor. Aumenta o diâmetro, diminui a velocidade do fluido, diminui Exato. Ok, interessante. Exato, isso aí mesmo. Então, assim, o cliente final, né, lá, se nós fizermos o nosso trabalho, a Counterflex e a RIB bem feito, né, claro que ele não pode mexer em regulagem de velocidade, não, de pressão, para que isso porque vai influenciar na vida útil da mangueira. Se qualquer alteração que ele tiver em velocidade e pressão, vai acontecer. E assim, né, se porventura, qualquer situação que venha ser necessário algum conserto de mangueira, levar em um local especializado. Né? Entendi. Porque se mexe numa mangueira, num local que tu não tem conhecimento, que coloca um produto, uma capa, uma prensagem, um terminal ruim, pode influenciar em todo o equipamento. Existe algum agente externo que pode afetar as mangueiras da intempérie, salinidade, algum tipo de óleo que pode degradar? Porque eu tô perguntando porque a gente tem equipamentos trabalhando nos mais diversos locais, desde no meio da praia até cara pulverizando pesticida no meio do campo. Essas borrachas, e eu imagino que a tecnologia de borrachas, eu lembro de que antigamente você pegava uma borracha, daqui a um mês ela estava suando plastificante, virava uma coleira danada, e a tecnologia das borrachas, imagino que avançou muito. Tem alguma coisa que o usuário tenha que tomar cuidado que possa degradar, caso ele trabalhe em algum lugar, sei lá, numa mina de calcário, não sei. Tô pensando em qualquer coisa aqui. É evidente que em condições extremas, né? Em condições extremas, ela pode diminuir a vida útil. Em casos assim de oxidação
depende do produto, depende se está próximo a um litoral, até mesmo no mar, né? Isso agrava a vida útil dela. Sim, porque nós vamos... o terminal, em geral, é feito de aço carbono. Entendi. Ele vai atacar o terminal, e não... eu estava pensando na mangueira, no corpo da mangueira, mas o terminal é a ponta mais frágil. Sim, é mais frágil. Nós fabricamos também, e para a RIB já fizemos isso diversas vezes, os terminais em aço inox, com uma aplicação específica, né? Mas a mangueira hoje que nós fornecemos, ela já tem uma borracha com uma tecnologia superior. Como eu falo, se nós falarmos em uma norma mais antiga, se nós falarmos em mangueira com borracha reciclável, aí até o próprio trabalhar muito no sol ali já começa a ressecar. Ela trinca inteira. Aí tu vê assim, mas aquela mangueira é mais barata. Tá bom, mas fica muito... Não tem mágica, né? Não tem mágica. E são coisas que a gente... só assim, a questão técnica mesmo, através de engenharia, de visitas aos fornecedores, de conhecimento, que nos trouxe essa cultura toda ali, que nos faz ter, assim, ficarmos firmes nesse caminho, porque sempre tem, digamos assim, um diabinho no ouvido aqui, não, mas aquela mangueira lá, o pessoal traz uma mangueira mais barata, vende ali pro fulano. Eu sei bem como que é. Não tem problema, deixa ele por enquanto. Deixa que nós vamos continuar no nosso caminho, né? Porque é um caminho que traz os resultados. Pode ser não instantaneamente, pode ser que demore um pouco mais, mas ele traz o resultado. Esse caminho que nós estamos trazendo, isso a gente tem certeza, porque é o que acontece conosco. É o longo caminho curto, né? Não, a gente sente isso até no nosso produto. É fácil você virar e falar assim, tá caro. Só que você não sabe quanto... No curto prazo, você fazer volume de vendas é fácil. Você joga o preço lá embaixo, você instantaneamente consegue vender. Agora, a construção do nome, de uma qualidade, para você perder é um instante se você estiver indo nessa batida de preço. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Sim, certamente é o caminho mais fácil, né? Qual o vendedor que não vai pedir lá, tem que baixar o preço, nosso preço está alto. Os meus aqui, inclusive. Estão sempre na minha orelha. Eles estão sempre assim, né? Tem que baixar o preço, tem que baixar... Mas ali vai ganhar venda. E médio prazo, longo prazo, como é que fica a marca da empresa, né? O crescimento mesmo não se faz assim. Exato. Crescimento momentâneo pode até ser que aconteça, mas ali na frente vai ter dificuldade. Entendi. E do ponto de vista de futuro das mangueiras, o que a gente pode esperar? Você tem ido para a China ainda? Como que está a tecnologia? Qual que é o próximo salto que estão usando na NASA? Não, sim, nós estamos indo para a China, sim. Eu e meu irmão estamos indo agora em outubro também, com mais um pessoal da Coterflex, né, o pessoal mais técnico também. A gente tem... Vão para a região de Guangzhou ali? Sim, nós vamos numa feira também lá. A Canton é nessa época, né? A Canton... Final de outubro. Não vamos na Canton, nós vamos em outra feira mais específica, né? Que legal. Depois nós descobrimos que tem outras feiras lá que são mais específicas de nosso produto. Mangueira, assim, nós viemos trazendo sempre o que há de mais moderno na questão das mangueiras, né? Mas o que vem acontecendo com as mangueiras, hoje nós temos uma mangueira com uma norma bem leve, bem flexível, com uma pressão alta, mas é isso, né? Cada vez mais as mangueiras estão ficando mais tecnológicas, estão exigindo menos tramas de aço, menos peso. A tecnologia está no material. Está no material, na trama, na borracha. Essa é a tecnologia. Onde a gente sente que é onde vem crescendo mais, né? O que nós, assim, nós como empresa, o que nós enxergamos, nós estamos trabalhando muito em aumentar completar o nosso portfólio de produto na parte hidráulica. Legal. Porque nós achamos assim que nossos clientes têm dificuldades nisso, eles precisam diminuir o número de fornecedores, ter fornecedores confiáveis, e a gente quer apresentar uma solução mais completa. Então nós já migramos ali para tubos dobrados, tem outras novidades vindo ali. Legal. Está trabalhando.
E estamos, assim, para 2025 nós teremos uma linha de produto maior, mais ampla, Que bacana. onde nós vamos atender melhor a necessidade do nosso cliente, né? A gente já tem relacionamento com o cliente, que a gente já confia na Quarterflex e isso traz benefícios para ele, né? Você citou tubo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Tubo ou mangueira? Porque existem fabricantes que passam tubos em alguns lugares que a gente não passa, e tem gente que passa mangueira onde a gente passa tubo. Quando que eu decido colocar um tubo ou uma mangueira? E quais as vantagens de um ou de outro? Porque se eu for falar com o meu pessoal de fábrica, eles odeiam tubo. Porque montar tubo é mais complexo. Sim. Montar mangueira é muito mais fácil. Eu imagino que se eu for falar com alguém do campo, vai falar que o tubo é melhor, porque ele consegue pisar no tubo e não sei o que, apesar da gente não permitir que se pise nos tubos, né? Qual que seria a divisão assim para eu falar, não, nessa aplicação aqui é melhor usar mangueira, tem mais benefício nessa aplicação e mais benefício para usar tubo aqui? Eu acho que onde exige onde tem mais vibração a mangueira, sem dúvida. Agora, o tubo é uma transformação que veio meio que para ficar, né? O pessoal está trabalhando, busca realmente o tubo acaba trazendo uma redução de custo no produto, né? E o tubo ele tem as suas particularidades, né? Ele precisa também ter uma boa tratamento, boa superficial, e realmente é mais difícil de acertar o tubo, porque tem que estar com as medidas. A dimensional é muito difícil de acertar. É difícil, né? Nós estamos fazendo um trabalho, inclusive, com a Ribe agora na questão dos tubos, muito de perto, né? Porque isso depende, às vezes, da solda, da padronização de solda de todo equipamento. Nós estamos falando em 2, 3 milímetros, já não monta um tubo. Então, eu acho que é um caminho sem volta. A questão do tubo, por uma questão de custo. A mangueira vai ficar para uma área que tem movimentação e vibração. E o tubo também, se for feito da maneira adequada, com proteção adequada, tem uma durabilidade muito grande, né? Sim. Eu vejo que é um caminho sem volta e vai ter que sempre achar a melhor aplicação no equipamento de cada empresa. Maravilha. Tá certo. Para a gente finalizar, compartilha com a gente alguma história nesses 24 anos de caminhada aí, alguma história bacana que aconteceu com vocês, ou você falou um pouco da pandemia, que foi um momento difícil, mas se tiver algum outro caos para contar para a gente, divide aqui com a gente, para até o nosso consumidor final, ele enxerga o guindaste, mas ele não enxerga o que tem dentro do guindaste, para ele passar a enxergar um pouco a Quarterflex. Nós temos, assim, muitas histórias, realmente, né? A Quarterflex, 24 anos, não é fácil, né? Hoje a gente olha para trás ali e vê quantos momentos de dificuldades. Fica eu sempre falo para o pessoal que ainda bem que as alegrias superam muito as dificuldades, né? Porque a gente muitas vezes fica marcando as dificuldades e não olha para as conquistas todas que nós tivemos. Assim, hoje, a principal cultura que a Quarterflex tem internamente, também eu gostaria de falar nessa questão, é esse atendimento ao cliente, sabe? Eu acho que isso é o nosso diferencial do mercado. Então, é isso que eu trabalho, é isso que a gente trabalha internamente. A direção trabalha a todo momento para que a gente atenda a necessidade do nosso cliente, que a gente vê onde a gente pode ajudar o nosso cliente, onde que ele precisa da nossa ajuda, e sempre pensar dessa forma. O cliente pediu, aquele cliente lá comprou os prazos tudo apertado, não dá mais, assim, sempre. Então, o que nós vamos fazer para atender o prazo dele? Não, vamos tentar vamos tentar, mas na realidade a gente vai fazer de tudo para se adaptar àquela necessidade dele. A necessidade do nosso cliente é o prazo de pagamento, até onde a gente pode ir para atender a ele. A necessidade é um produto mais tecnológico, eles têm dificuldade na engenharia, vamos encostar nossa engenharia, né, para ajudar. Teve inclusive, uma empresa que eu não vou por uma questão, não veio o caso claro. Da empresa, né? A gente ficou muito tempo brigando por entregas, entre aspas, eles com uma situação muito desorganizada no PCP deles, essa que é a verdade. E internamente a gente fez uma reunião e o pessoal falou para mim,
Mas, Fabiano, quem sabe a gente ultrapassa o que a gente sempre fez e vamos lá, vamos nos reunir mais com o PCP deles, ver onde a gente pode ajudar dentro da necessidade deles, dentro daquilo que nós falamos. E nós fomos além, nós realmente fizemos isso, começamos a nos reunir com o PCP deles, entender cada vez mais a dificuldade do PCP, que não era um papel nosso, mas que a gente, em primeira mão, não era um papel nosso, mas a gente foi lá. No final acabava gerando um problema, né? Se você resolvesse o problema dele, te resolvia o seu, Exato, né? exato. Então isso aconteceu e nós tivemos uma melhora gigante no relacionamento, no atendimento e no sucesso até deles e o nosso, né? Então, por isso que eu sempre bato nessa tecla de se adaptar e entender a necessidade do cliente, né? As dificuldades dele. Eu acho que a pandemia foi uma situação atípica para todas as empresas, né? A gente teve que aprender muita coisa ali, nós ficamos aqueles períodos ali sem saber o que fazer. Foi unânime, 100% dos convidados falaram da pandemia. Não. Você acabou de fechar o 100%. Tua esperança era que não fosse, né? Mas assim, a gente teve todas as dificuldades ali possíveis na pandemia, mas por outro lado foi onde a empresa deu um salto gigante na questão do faturamento, né? Como eu tinha falado lá atrás, eu entendo que seja pela nossa questão de conseguirmos atender mesmo sem depender da importação, né? Então a gente teve um salto de faturamento, um aumento, virou totalmente a empresa. Nós dobramos o nosso faturamento após a pandemia, nós dobramos a nossa participação nas empresas, nós ganhamos muito mais confiança dos nossos clientes. Para nós foi uma situação de uma coisa ruim, né? Comercialmente foi uma situação que acabou sendo boa para a empresa. Sim. Tá certo. Gostaria de agradecer muito a tua presença aqui, teu tempo, ter vindo aqui partilhar um pouquinho da história da Coterflex, um pouquinho das tecnologias. Gostaria de deixar esse canal sempre aberto, né? A gente já tem mais de 12 anos aí de parceria e o intuito desse podcast aqui é não parar aqui. É a gente ter treinamentos, que a gente possa se comunicar com os nossos espectadores muito mais próximo, e eu acho que isso é bom tanto para nós quanto para vocês. Então fica o convite para próximas vezes a gente fazer outros tipos de gravação que possam alimentar o nosso canal do YouTube. E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, né? Estou sempre à disposição também, o que a RIB precisar da Coterflex, do Fabiano, estamos juntos. Né? Maravilha, muito obrigado.